O enigma que cerca o clã dos D sempre foi um dos maiores mistérios de One Piece. Desde o início da história, esse nome tem sido associado a figuras extraordinárias e eventos marcantes, com a vontade dos D estando intimamente ligada à história do século perdido, uma era proibida cujas verdades o governo mundial tenta a todo custo esconder. Conforme a história avançava, fomos descobrindo cada vez mais membros perdidos desse clã e agora, finalmente temos conhecimento de todas as 9 famílias que compõem o clã dos D. Nesse vídeo você vai entender tudo o que sabemos sobre essas 9 famílias, incluindo seus membros, suas histórias, segredos e curiosidades. O vídeo de hoje tá completaço do jeito que eu sei que vocês gostam, e se você quer saber o real significado do nome D, eu já digo pra vocês. Ele se refere àqueles que apertam o D de dedo no botão do like e no botão de se inscrever no canal pra você poder continuar navegando pelo universo de One Piece aqui com a gente e você sempre saber quando o próximo vídeo for lançado. O D é um sobrenome que aparece em várias figuras notáveis ao longo da história de One Piece. Esse nome está frequentemente relacionado a pessoas que têm uma forte ligação com o destino e parecem ser inimigos naturais dos Tenryubitos, os governantes celestiais do mundo. A vontade dos D, como é frequentemente chamada, implica uma espécie de legado ou destino herdado por aqueles que carregam esse nome, embora o seu significado completo ainda não tenha sido totalmente revelado. Especula-se que o seu significado seja uma abreviação da palavra Dawn, que significa amanhecer em inglês, refletindo a vontade herdada dos D de trazer um novo amanhecer para esse mundo e sendo evidenciado no título do primeiro capítulo da série, chamado Romance Dawn. O que sabemos com certeza é que a linhagem dos D parece ser uma ameaça direta ao governo mundial e várias figuras importantes como Gold Roger, Monkey D. Luffy e Trafalgar D. Waterloo possuem esse misterioso D em seus nomes. Existe uma profecia implícita de que os portadores dos D podem desempenhar um papel crucial na derrubada do governo mundial, mas os detalhes desse papel ainda são obscuros. Apesar de não terem sido explicitamente ligados ao nome ou ao clã, os membros do clã dos D têm demonstrado diversas características em comum, especialmente uma notável coragem e uma inclinação para a ação, mesmo quando essas ações podem impactar o mundo inteiro. Quase todos os membros conhecidos do clã dos D ocuparam posições de liderança e desempenharam papéis de destaque. Fiéis à sua reputação de abalar o mundo, os membros do clã frequentemente foram figuras centrais nos maiores conflitos e incidentes globais e muitas vezes vários membros estiveram envolvidos ao mesmo tempo. Curiosamente, alguns deles até lutaram em lados opostos, entrando em confronto direto. Outro comportamento peculiar que parece ser comum entre os D é o fato de frequentemente serem vistos sorrindo ou até mesmo rindo pouco antes de suas mortes, ou quando acreditam que estão prestes a morrer, como se aceitassem o seu destino sem demonstrar medo da morte, como se soubessem que as suas vontades seriam herdadas um dia. Por exemplo, vimos Portugas D. Rouge chorando e ao mesmo tempo sorrindo ao nomear o seu filho Ace pouco tempo antes de sua morte. Monkey D. Garp riu quando Kuzan o perfurou com sua lâmina de gelo e ele começou a congelar. E até mesmo Trafalgar D. Waterloo sorriu para Don Quixote do Flamingo quando esteve diante da morte contra ele. Mas curiosamente, existem 2 membros dessa linhagem que não sorriram diante de suas mortes e logo mais a gente vai falar sobre eles e o que isso significa. Segundo o que sabemos da história de One Piece, o clã dos D parece se estender por 9 famílias distintas ao todo. A prova disso está nos diferentes símbolos dos povos aliados a Joy Boy. Se observarmos esses símbolos, podemos ver que, apesar das pequenas diferenças, todos eles carregam uma característica em comum: um círculo no centro e um total de 8 símbolos menores ao seu redor, indicando que Joy Boy pertencesse a uma dessas famílias, enquanto as outras 8 famílias seriam as suas aliadas, que estariam ao seu redor. Agora, vamos então falar sobre cada família que carrega o nome D. Primeiro, família Go. A família Go é talvez a mais famosa entre as famílias D, sendo a família a qual pertenceu o antigo rei dos piratas. Falando então sobre ele, Gold Roger. Roger e sua tripulação são considerados os únicos a terem explorado completamente a Grand Line, incluindo tanto o Paraíso quanto o Novo Mundo. É dito que ele escondeu um tesouro na última ilha da Grand Line, Left Tail, conhecido como One Piece.
Roger uniu forças com Monkey D. Garp para derrotar Rox D. Shebeck durante o incidente de God Valley. Ele também possuía a maior recompensa já registrada para um pirata, 5.564.800.000 berries. Foi o único portador conhecido do D a descobrir o verdadeiro significado desse nome e de toda a história do século perdido. Roger morreu há 24 anos, aos 53 anos de idade, executado pelo governo mundial em sua cidade natal, Logtown, 4 anos após ser diagnosticado com uma doença fatal. Embora sua morte tenha sido planejada como um alerta do governo para outros piratas, suas últimas palavras desencadearam a grande era dos piratas. Segundo, família Portegas, começando com Portegas de Rouge. Esposa de Goldie Roger e mãe de Portegas de Ace, Rouge mostrou uma notável força de vontade, prolongando a sua gravidez por 20 meses para proteger Ace do governo mundial. Ela não é diretamente do clã Go, mas foi uma figura importante na continuidade dessa linhagem. Já sobre seu filho Portegas de Ace, nascido como Goldie Ace, adotou o sobrenome de sua mãe por rejeitar a linhagem de seu pai. Foi derrotado por Marshal de Tite durante o duelo na Ilha Banaro e morreu tragicamente há 2 anos, aos 20 anos de idade, enquanto protegia o seu irmão adotivo durante a Guerra de Marineford. Roger acreditava que seu filho Ace pudesse ser aquele que herdaria sua vontade como próximo rei dos piratas. Por esse motivo, existem suspeitas de que Ace seria aquele destinado a receber a lendária fruta de Nika de Shanks se não fosse o acaso do destino ter escolhido outra pessoa. Além disso, existem indícios de que Yamato acreditava que Ace pudesse ser o novo Joy Boy e aquele que lideraria a nova geração a um novo amanhecer desse mundo. Ou seja, tudo indica que Ace era alguém que carregava uma expectativa enorme de outras pessoas, mas infelizmente toda essa expectativa não virou realidade. Terceiro, família Monk. A família Monk é outra linhagem notável do clã D, famosa por incluir figuras revolucionárias e poderosas. A primeira dessas figuras todo mundo conhece e se chama Monkey D. Luffy. Luffy herdou o chapéu de palha de Goldie Roger por meio de seu mentor Shanks. Ele mantém uma forte amizade com Nefertari Vivi e sua família. No arquipélago Sabaody, Luffy atacou Carlos, um dragão celestial. Como parte da pior geração, ele figura ao lado de Trafalgar Dean Law e Marshal de Tite. Luffy já formou uma aliança com os Piratas do Coração, liderados por Law, e derrotou Don Quixote do Flamingo, um ex-dragão celestial. Existem rumores de que Luffy possa ser Joy Boy e vem sendo comparado à lendária figura de Nika. Segundo então temos Monkey D. Garp. Avô de Luffy e herói da marinha, Garp é um dos personagens mais poderosos da série e sempre recusou ser promovido a almirante por seu desgosto pelo governo mundial. Apesar de sua afiliação à marinha, ele também é conhecido por desafiar a autoridade quando necessário, mostrando que mesmo dentro da ordem, ele carrega a rebeldia característica do clã. Garp uniu forças com Goldie Roger para derrotar Rox D. Shebeck durante o incidente de God Valley. A pedido de Roger, ele adotou e criou Portegas de Ace, e recentemente enfrentou as forças de Marshal de Tite em uma tentativa de resgatar seu protegido Kobe. Terceiro, Monkey D. Dragon. O pai de Luffy, Dragon, é o líder do exército revolucionário e o maior criminoso do mundo. Dragon se opõe diretamente aos dragões celestiais e ao governo mundial. Entrou em conflito com os piratas do Barba Negra, liderados por Marshal de Tite em Baltigo, e seu braço direito, Sabo, é irmão jurado de seu filho, Monkey D. Luffy. No passado, Dragon serviu como marinheiro, provavelmente por influência de seu pai, Monkey D. Garp. Não sabemos ao certo o motivo que o fez deixar a instituição, mas podemos deduzir que Dragon enxergou que o caminho para a mudança não viria de dentro da marinha, mas sim de fora. Por isso, talvez ele tenha criado o Exército da Libertação, que depois veio a ser conhecido como o Exército Revolucionário. Quarto, Monkey D. Binksu. Esse personagem é na verdade mais uma especulação, mas eu gostaria de incluir ele aqui. Contextualizando, existe uma teoria que diz que Binksu seria o verdadeiro nome de Joy Boy, assim como a música Binksu no Sake. Sabemos o quão importante é essa música pelo tanto que ela nos revela sobre a história de One Piece, e talvez o sake de um homem chamado Binksu seja uma dica do verdadeiro nome de Joy Boy. Além disso, dadas as semelhanças gritantes entre Joy Boy e Luffy, pode ser que eles sejam de fato pertencentes à exata mesma linhagem sanguínea. Portanto, nesse caso, talvez teríamos o nome Monkey D. Binksu. Quarto, família Trafalgar.
A família Trafalgar é conhecida principalmente por Trafalgar D. Water Law, um dos 11 supernovas e aliado próximo de Luffy. Então vamos falar sobre ele. Também conhecido como Cirurgião da Morte, Law é um capitão pirata que possui uma das frutas do diabo mais versáteis, a Ope Ope no Mi. Dita ser a Akuma no Mi definitiva, Doflamingo afirma que se o poder dessa fruta fosse usado no Tesouro Nacional de Marijoa, ele seria capaz de controlar o mundo inteiro. E ainda destaca o potencial da habilidade de troca de corações da Ope Ope no Mi. Várias teorias surgiram a partir disso, mas a mais aceita até hoje diz que Doflamingo planejava usar a troca de corações diretamente com Imu-sama para se tornar o rei do mundo ele próprio e assim controlar o mundo inteiro. Sobre o Tesouro Nacional de Marijoa, fomos levados a pensar que ele se trata do segundo chapéu de palha escondido pelo governo, mas eu acredito que isso tenha sido uma mera cortina de fumaça e que o verdadeiro tesouro seja a própria Imu-sama. Doflamingo afirma que o mero conhecimento da existência desse tesouro abalaria o mundo inteiro, e certamente a noção de que alguém ocupa um trono que deveria estar vazio é algo que abalaria as estruturas do mundo. Também fomos levados a pensar que um tesouro nacional obrigatoriamente se refere a algo inanimado, como um chapéu de palha, mas no mundo real, pessoas de grande importância também podem ser classificadas oficialmente como tesouros de um país. Então isso significa que Imo pode ser justamente esse tesouro. Agora, uma coisa que vale destacar também é o objetivo de Trafalgar Law como personagem e como isso se conecta com Imo. Sabemos que o objetivo central de Law era derrotar Doflamingo e com a ajuda de Luffy ele conseguiu. Mas durante o arco de Dressrosa, descobrimos que Law também pertencia ao clã dos D e eu acredito que isso foi feito com o único intuito de justificar a contínua presença do Law nos arcos seguintes. Dessa forma, apesar do Law já ter cumprido seu papel destronando Doflamingo e levando ele à prisão, por ele ser um D, Law ainda teria mais um papel a cumprir, que seria a sua participação na Grande Guerra dos D contra o governo mundial. E talvez o personagem ainda venha a ganhar um destaque ainda maior quando descobrirmos a importância que sua habilidade teve e ainda pode ter na resolução do conflito contra Imo e o governo mundial. Quinto, família Jaguar. A família Jaguar é representada por Jaguar de Sol, um gigante e ex-vice-almirante da Marinha que desempenhou um papel importante durante os eventos de Ohara. Então vamos falar um pouco mais sobre ele. Jaguar de Sol é o único gigante conhecido que carrega o nome D, embora tenha afirmado que todos em seu clã o possuem. Ele se rebelou contra a Marinha e abandonou a patente de vice-almirante ao perceber as atrocidades que o governo mundial cometia em nome do sigilo sobre o século perdido. Ele ajudou a arqueóloga Nico Robin a escapar de Ohara e a sobreviver ao Buster Call, o que o coloca diretamente como um símbolo da vontade dos D. Sol foi dado como morto por Kuzan há 22 anos durante um incidente de Ohara, estampando um sorriso no seu rosto até o último segundo. Porém, anos mais tarde, descobrimos que ele nunca havia morrido de fato, mas sim congelado e tido seu corpo preservado pela habilidade do Ice Time de Kuzan. Hoje, aos 127 anos, Sol é o portador vivo mais velho dos D e atualmente se encontra preservando a literatura remanescente de Ohara. Existem ainda indícios de que Sol seja o homem com cicatrizes de queimadura que pode nos levar ao último Road Poneglyph pelo nível de conhecimento histórico que ele tem em mãos agora. Quanto às cicatrizes de queimadura, elas poderiam vir tanto do incêndio que destruiu a ilha de Ohara, quanto também dos efeitos do próprio Aokiji, já que o gelo também possui a capacidade de gerar queimaduras. Sexto, família Marshall. A família Marshall é conhecida por um dos maiores antagonistas da série, Marshall de Teach, também conhecido como Barba Negra. Então vamos falar um pouco mais sobre ele. Teach é um dos vilões mais enigmáticos e perigosos de One Piece. Ele é o único conhecido por possuir os poderes de duas frutas do diabo, algo que o torna extremamente perigoso. Uma coisa que diferencia Teach dos demais é sua ambição desmedida, falta de moralidade e a extrema deslealdade que contrastam com a maioria dos outros portadores dos D, sugerindo que existem diferentes formas de interpretar e herdar a vontade dos D. Além de Teach ser o primeiro portador desse nome a demonstrar um medo profundo da morte, como vimos ele implorar pela vida quando enfrentava Barba Branca.
Esse fato parece ir de encontro com a fala do próprio Barba Branca sobre Tite não ser o homem que Roger estava esperando, sugerindo que Tite possa ser um falso D. Também vale mencionar a possível relação de Tite com outro membro do clã dos D, Rox D. Shebeck. Tite parece ser alguém que herdou a vontade de Shebeck em querer se tornar o rei do mundo, e o fato de seu navio ter sido nomeado como Sabre de Shebeck parece ser uma evidência muito forte disso. Se existe alguma relação de parentesco entre os dois, isso a gente não sabe, mas no mínimo parece existir uma relação de vontade herdada. Mas vale lembrar ainda que Tite não foi o único que demonstrou medo ou não sorriu diante da morte, então isso por si só não configura ele como um falso D. Na verdade, apesar das diferenças, Tite ainda é alguém muito parecido com o Luffy de diversas outras formas. Então, particularmente, eu não acredito que Tite faça parte de uma falsa linhagem dos D. Talvez a relação da linhagem dos Marshall com os demais clãs seja muito parecida com a relação do clã Kurozumi com os demais clãs que servem o clã Kozuki no país de Wano. Uma linhagem aparentemente amaldiçoada e que pende para o mal, mas que continua sendo uma linhagem legítima. Em sétimo lugar, família Rox. Vamos então falar sobre o único membro conhecido dessa família, Rox D. Shebeck. Shebeck foi uma ameaça colossal para o governo mundial, o maior inimigo de Gold Roger e alguém que almejava ser o rei do mundo. Ele foi derrotado durante a Batalha de God Valley pela aliança dos piratas Roger e a Marinha, sugerindo que, apesar dos males causados pelos dragões celestiais, Roger enxergava que Shebeck representaria um mal ainda maior caso ele tomasse o lugar como rei do mundo. Shebeck foi o líder do que ficou conhecido como a tripulação mais forte do mundo na época, os Piratas Rox. Shebeck é relatado como alguém que não está mais nesse mundo há 38 anos durante o incidente de God Valley. Essa fala sugere que ele tenha de fato morrido, mas especula-se que ele ainda esteja vivo de alguma forma nesse mundo. A teoria mais aceita é que de alguma forma sua alma divida o mesmo corpo de Barba Negra, justificando ele ter sido capaz de possuir duas Akuma no Mi e vários outros mistérios que o cercam. No passado, circulavam boatos entre os piratas do Roger de que Barba Negra nunca havia dormido desde que ele nasceu. Isso ganha força quando lembramos da sua imagem sozinho e acordado numa noite de inverno quando criança. E ainda se soma também a frase de Luffy afirmando que pessoas que nasceram em países frios nunca dormem, porque se elas dormem, elas acabam morrendo. Até o momento, não sabemos se isso não passa de um mero boato ou se isso é realmente verdade. E se for verdade, se isso seria uma espécie de mutação genética que fez com que esses povos se adaptassem ao frio ou se existe algo a mais por trás disso. Particularmente, a minha teoria preferida no momento é que o corpo de Barba Negra passe pelo mesmo fenômeno que o corpo de Cavendish. Sabemos que quando Cavendish dorme, uma outra entidade toma conta de seu corpo, chamada Hakuba. Essa é uma entidade muito mais poderosa que o próprio Cavendish, mas pouco se sabe sobre a real natureza desse fenômeno. Portanto, para mim, o Cavendish foi um personagem inserido na história unicamente para servir de exemplo para o fenômeno que acontece no corpo do Barba Negra, que pode vir a ser revelado mais tarde. Ou seja, quando Barba Negra dorme, a entidade de Shebeck tomaria conta do seu corpo, e isso passaria a impressão de que Barba Negra nunca dormiu desde que ele nasceu. De qualquer forma, após a suposta morte de Shebeck, seu nome caiu no esquecimento devido aos esforços contínuos do governo mundial para apagar a sua influência da história. Mas, de novo, nunca foi dito que ele morreu com essas palavras, mas sim que ele apenas não está mais nesse mundo. Em oitavo lugar, família Nefertari. Vamos então começar falando sobre Nefertari de Lili, essa sendo a portadora dos D mais antiga conhecida e também a primeira mulher a carregar essa inicial. Ela foi uma das 20 monarcas que fundaram o governo mundial, mas se recusou a se tornar um dragão celestial. Diferente dos outros monarcas, Lili não se mudou para Marijoa e em sua viagem de volta a Alabasta, ela aparentemente desapareceu. Acredita-se que Imo tenha usado os poderes da Ope Ope no Mi e trocado de corpo com Nefertari Lili, o que justificaria o seu corpo ter desaparecido na história, pois esse corpo estaria sendo usado por ninguém menos que Imo, uma figura
que também é completamente ausente aos olhos do mundo. Existe a suspeita de que Lili e Joy Boy teriam sido um casal na época, o que ajudaria a justificar o motivo da família Nefertari carregar o nome dos D, e que Imo seria alguém obcecado pela antiga rainha de Alabasta, chegando ao ponto até de talvez ter literalmente possuído o seu corpo. Vimos que Imo possui um quadro gigantesco com uma imagem de Lili, o que fortalece essa ideia. E vale lembrar também como o nome dessa família é baseado na antiga rainha do Egito Antigo, Nefertari, considerada a mulher mais bonita do mundo em sua época. Então não é difícil imaginar o motivo da obsessão de Imo quanto à antiga rainha de Alabasta. Além disso, foi ela quem teve a responsabilidade de espalhar os poneglyphs pelo mundo, o que gerou a ira de Imo. Acredita-se inclusive que Lili o tenha feito através da fruta da patinha, espalhando todas as dezenas de poneglyphs ao redor do mundo numa mera fração de segundos. Lili também escreveu uma carta que foi passada por gerações em sua família, instruindo-os a proteger os poneglyphs. Seu descendente, Nefertari Cobra, foi assassinado por Imo e pelos 5 anciões após ele os confrontar a respeito do significado dos D e sua antepassada, Nefertari Lili. Atualmente, Nefertari Vivi é a única descendente viva de Lili. Vivi é uma amiga próxima e aliada constante de Monkey D. Luffy e sua tripulação. Com apenas 18 anos, ela se destaca como a mais jovem portadora conhecida do nome D. Após a morte de seu pai, Vivi se tornou o último membro da família Nefertari. Especula-se que Vivi venha a ser a próxima usuária da fruta da patinha após a morte de Bartolomeu Kuma, segundo vários indícios, e assim herdando a vontade de sua antepassada. Em nono lugar, família Clow. A última família pertencente ao clã dos D que tivemos conhecimento foi a família Clow, sendo o único membro conhecido o professor Clow D. Clover. Clover, irmão mais velho de um portador que também tinha a letra D em seu nome, dedicou a sua vida a pesquisas profundas sobre o século vazio, onde descobriu o nome do antigo reino. Seu trabalho influenciou a jovem Nico Robin, sobrevivente do incidente de Ohara, despertando o seu interesse pela arqueologia e pelos poneglyphs. Mas infelizmente, ele encontrou seu fim durante o Buster Call que destruiu a ilha de Ohara. Clover, assim como Tate, foi mais um membro dos D que não sorriu quando esteve diante da morte. Mas diferente de Tate, Clover nunca se mostrou ser uma pessoa sem escrúpulos, para que os dois pudessem ser colocados no mesmo saco. Na minha visão pessoal, Clover só quebrou esse padrão seguido pelos outros membros dos D porque o Oda não tinha a intenção de fazer com que ele tivesse esse nome desde o início. Com o avanço da série, fica cada vez mais claro que o mistério em torno do clã dos D e sua conexão com o século perdido e o governo mundial seja uma das chaves para entender o destino do mundo de One Piece. Personagens como Luffy, Law e Tate ainda vão desempenhar papéis centrais na narrativa futura, especialmente na busca pelo One Piece e no confronto final com as forças dominantes do mundo. Com esse vídeo, podemos ver que os D nem sempre se tornam aliados ou amigos, deixando o destino desses personagens e do mundo tudo ainda mais complexo e imprevisível de imaginar. Mas uma coisa é certa, aqueles que carregam esse nome possuem um destino grandioso e uma conexão profunda com o futuro da história mundial, seja como heróis, vilões ou algo entre esses extremos. O que realmente significa esse D e como ele moldará o destino do mundo ainda está por ser revelado, mas as pistas dadas até agora prometem um desfecho grandioso para esse mistério que envolve tantas figuras icônicas da série. E assim como diz aquela frase, os D vão novamente trazer uma tempestade para o mundo. Como prometido a vocês, vídeo completaço com muita informação, curiosidade e várias especulações, que é particularmente a minha parte favorita. Se você ficou até o final, gostou do vídeo e ainda não foi inscrito, lembra mais uma vez de deixar aquele like e conferir a sua inscrição aqui embaixo para não perder os próximos vídeos. E se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza de que você vai gostar também desses dois que vão aparecer na tela agora, beleza? Até a próxima, tchau!